Olá, quintos anos! Hoje é dia 9 de setembro e a nossa aula de hoje é de História. Peguem sua apostila e vamos estudar. Página 10, Compreendendo a História. Com o passar dos anos, muitas cidades foram se desenvolvendo em todo o mundo. Conheça como era uma cidade da Mesopotâmia há aproximadamente 2000 anos AC e então responda. O AC é uma sigla referente a antes de Cristo. Atualmente, usamos o calendário cristão, em que o ano 1 é o nascimento de Cristo. Por isso, a sigla AC é utilizada para fazer referência às datas anteriores a esse acontecimento. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a sua cidade e as cidades que existiram na Mesopotâmia há milhares de anos? Essa resposta é pessoal. Vocês devem observar a imagem e pensar na nossa cidade como ela é, o que tem de diferente e o que tem de igual. Nos portos, as embarcações permaneciam protegidas. Muitas línguas eram faladas nesses locais, pois havia comerciantes de diferentes lugares, vendendo e comprando produto, os quais eram transportados por navios mercantes. As moradias mesopotâmicas eram construídas com madeira, barro, junco, pedras e tijolos de argila. A maioria das casas era feita com um único andar, porém as pessoas mais abastadas habitavam moradias com 2 andares ou mais. Abastadas significa que eram pessoas com melhor condição de vida. Página 11. A proximidade com os rios Tigre e Eufrates permitiu que a agricultura se tornasse uma das principais formas de subsistência das populações que habitavam a Mesopotâmia. Dos rios até as plantações foram criados canais de irrigação que possibilitavam que as plantações tivessem água, mesmo em tempos de seca. Os cereais eram os principais alimentos cultivados, principalmente o trigo e a cevada, pois faziam parte da maioria das refeições. Diversos outros vegetais também eram cultivados, por exemplo, o grão de bico, o feijão, a lentilha, a cebola, o alface, a tâmara e a uva. As carnes de carneiro, de boi e de cabra estavam presentes na alimentação dos mesopotâmios, porém, por causa dos rios nas proximidades, o peixe era o alimento mais popular. Na Mesopotâmia, os templos zigurates eram construídos em formatos de pirâmide com tijolos queimados. A entrada localizava-se no ponto mais alto da construção, podendo ser acessado por escadarias construídas na parte externa do templo. Nas cidades mesopotâmicas havia muralhas e torres de vigilância, que tinham a função de garantir a segurança dos habitantes. As portas das muralhas eram decoradas com figuras em cerâmica esmaltada, normalmente representando divindades. Página 12. Saiba mais. Você estudou algumas cidades que se desenvolveram nos continentes asiático e africano, mas você sabia que na América, muito antes da chegada dos europeus, também existiram sociedades que construíram cidades? Na região da América Central, há aproximadamente 1800 anos, a sociedade maia já contava com diversas cidades. Palenque foi uma das principais cidades desse povo. Os maias não tinham governo central, pois cada cidade era administrada por um governante chamado Arrante. No entanto, essas cidades compartilhavam uma cultura comum e podiam se aliar em tempos de guerra. Os maias estudavam astronomia e matemática e, com esses conhecimentos, criaram diversos calendários. O calendário agrícola, por exemplo, tinha 365 dias e se baseava no movimento da Terra ao redor do Sol. Logo abaixo, nós temos 2 imagens. A primeira é um exemplo de arquitetura maia e do outro a representação de um calendário maia.
Página 12, atividades. Número 1, ligue cada imagem à palavra que melhor define o modo de vida da comunidade ilustrada. Em seguida, explique o significado dessas palavras. Nós temos duas imagens e nós temos a palavra sedentário e nômades. Então, primeiro vocês vão observar e vão ligar. E depois vão escrever qual é o significado da palavra sedentário. Qual é o significado da palavra nômade? Aqui vocês precisam deixar bem claro que nômade é aquela comunidade que não tem um local fixo de moradia e o sedentário ele já tem esse local fixo. Número 2, leia as frases e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. No caderno, corrija as afirmativas falsas. Vamos às questões. As primeiras cidades se desenvolveram quando os povos antigos se tornaram nômades. Isso é verdadeira ou é falsa? As primeiras grandes cidades se localizavam próximas aos rios. Verdadeiro ou falso? Com o crescimento das aldeias e o surgimento das cidades, o hábito de caçar foi abandonado. Verdadeiro ou falso? As sociedades sedentárias fixam moradia em determinado local. Verdadeiro ou falso? Nas primeiras cidades, a divisão do trabalho contribuiu para o surgimento de diferentes grupos sociais. Verdadeiro ou falso? Número 3. Que mudanças foram provocadas pelo surgimento do comércio há milhares de anos? Que vocês precisam escrever que o comércio, além de possibilitar a troca de produtos e materiais entre diferentes povos, ele também ampliou a variedade e a quantidade de mercadorias em uma comunidade. Então, ele teve uma grande importância nas trocas de conhecimentos e culturas entre as sociedades. Agora nós vamos entrar na unidade 2, a África em outros tempos. Página 15. Você já estudou que os primeiros grupos humanos surgiram na África. Agora vai estudar informações sobre alguns reinos que existiram nesse continente há muito tempo. Roda de conversa. Você já ouviu falar nas pirâmides do Antigo Egito? Elas foram construídas há milhares de anos no continente africano. Observem a imagem das pirâmides. As pirâmides de Quéops, Quefrem e Miquerinos foram construídas no Egito há aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. A pirâmide de Quéops é a maior das três. Tem na atualidade 146 metros de altura, tamanho que corresponde a um prédio de 49 andares. Agora converse com os colegas e o professor a respeito das seguintes questões. Número 1. Por que os egípcios antigos construíram pirâmides? As pirâmides naquela época, elas foram construídas para funcionar como túmulos para os faraós e as suas famílias. Número 2. Em sua opinião, como elas eram construídas? Aqui vocês precisam imaginar a construção delas. Na realidade, muitos trabalhadores trabalhavam na construção e eles eram escravizados. Eles construíam essa pirâmide transportando blocos de pedra sob troncos de madeira, rolando eles, fazendo rolamento com auxílio de cordas. Para elevar os blocos, eles criaram rampas e degraus. Página 16, Egito Antigo. O Egito Antigo desperta curiosidade em muitas pessoas. Há mais de 200 anos, viajantes europeus começaram a escavar algumas regiões do Egito em busca de objetos antigos. Alguns indivíduos passaram a colecionar esses objetos, levando muitos deles para a Europa e também causaram muitos danos àquilo que havia restado da antiga sociedade egípcia. Atualmente, os artefatos encontrados nessas escavações estão expostos em museus de países como a França, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha.
Você sabia que até no Brasil existem museus com artefatos do Egito Antigo? Em 1822, o francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos que são facilmente encontrados nas paredes das construções antigas. Essa descoberta foi um grande avanço para as pesquisas a respeito dessa sociedade, pois assim estudiosos conseguiram saber mais sobre como era o modo de vida dos egípcios há milhares de anos. Nessa época, o interesse era tanto que foi criado a egiptologia, uma ciência que estuda exclusivamente o Egito Antigo. Descubra mais informações sobre o Egito Antigo. Poucas pessoas sabiam escrever no Antigo Egito. Por isso, haviam algumas pessoas que trabalhavam escrevendo para outras pessoas. Esses profissionais eram chamados de escribas. Eles escreviam sobre a vida dos faraós, registravam a cobrança de impostos e copiavam textos sagrados. Os reis dos egípcios antigos eram conhecidos como faraós. Esses governantes eram muito respeitados pela população, pois eram considerados parentes dos deuses. Os faraós escolhiam pessoas para ajudá-los a governar, como os sacerdotes, pois também eram líderes religiosos, considerados mediadores entre os deuses e as pessoas. Página 17. O Egito se localiza na África, em uma região de clima desértico. Por isso, o rio Nilo era fundamental para a sobrevivência dos povos que ali viviam. Esse rio tão importante era considerado um deus pelos egípcios antigos. As águas do Nilo eram consumidas pelas pessoas e por outros seres, e também usadas em diversas atividades, por exemplo, a agricultura, o transporte, a pesca e a higiene. Hieróglifo, escrita egípcia antiga. Humus, fertilizante natural composto de materiais orgânicos como animais e folhas. O papiro, como é chamado o papel usado pelos egípcios antigos, era feito de uma planta do mesmo nome, com outra planta chamada junco. Os egípcios faziam sandálias e outros objetos, como tapetes e cestos. No Egito Antigo, a agricultura era uma das principais fontes de alimento. Com o tempo, os egípcios criaram canais de irrigação e tanques com reservas de água do Nilo para manter as plantações férteis, principalmente em períodos de seca. Em outros períodos do ano, o rio Nilo transbordava e assim fertilizava suas margens com humus. Isso facilitava o plantio, pois enriquecia a terra com muitos nutrientes, fazendo com que as plantações crescessem fortes. Página 18. A religião no Antigo Egito. Os egípcios antigos eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em diversos deuses, os quais representavam elementos da natureza, como o sol, o vento e as águas. De acordo com as crenças da época, esses deuses eram responsáveis pelo funcionamento do universo. Para os egípcios, eram os deuses que determinavam quando o rio Nilo ia passar por um período de cheia ou de seca. Por exemplo, leia as informações sobre a vida religiosa no Antigo Egito. Anubis era o deus dos mortos e da vida após a morte. Para os egípcios antigos, esse deus tinha cabeça de chacal e corpo humano. Filha do deus Ra, o deus do sol, Hathor era a deusa do amor, da beleza, música e dança. Tinha forma humana e de vaca e era uma das divindades mais antigas do Egito. Muitos templos foram construídos em sua homenagem.
Osíris era considerado um dos deuses relacionados à morte e ao renascimento. Era juiz de um tribunal pelo qual todos os mortos passavam e eram julgados como merecedores ou não da vida eterna. Em muitas pinturas e esculturas é representado com a pele verde. Os faraós representavam os deuses na terra porque eram considerados seus descendentes. Nas pinturas e esculturas egípcias, aparecem com uma barba postiça, um cajado e uma coroa branca e vermelha, ou uma espécie de touca que cobria quase todo o cabelo. Quase todos os faraós foram homens, contudo, algumas mulheres também foram rainhas. Hatshepsut, por exemplo, governou o Egito durante 20 anos. As pirâmides eram túmulos dos faraós e foram construídas por ordem de alguns deles. As 3 maiores pirâmides são chamadas pelos nomes dos faraós que ordenaram a sua construção: o Quéops, o Quefrem e o Miquerinos. Perto dessas construções há uma esfinge, um monumento grande com cabeça de homem e corpo de leão. Os egípcios acreditavam que a esfinge protegia as pirâmides. No Egito Antigo, muitas pessoas eram mumificadas quando morriam. Isso acontecia para que o corpo fosse preservado para a vida eterna no paraíso. Após a mumificação, os corpos eram depositados em sarcófagos e depois sepultados em covas nas rochas. Os sarcófagos dos faraós eram decorados com muitas pedras preciosas e com muito ouro. Em cima de cada um deles era colocada uma máscara que representava o faraó. Os egípcios construíram vários templos que eram considerados as casas dos deuses. Chacal, animal parecido com o lobo e da mesma família dos cães. Sarcófagos, espécie de caixão em que se deposita o corpo de um morto. Logo abaixo tem uma atividade de pesquisa. Essa vocês não precisam fazer. Por hoje é isso. Não esqueçam de curtir e comentar o vídeo. Até a próxima aula. Beijos, se cuidem. Amo vocês.